Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Caia Delas, esse programa que está aqui toda semana, aqui batendo ponto certinho aqui nesse mesmo horário com vocês. Antes de começar o programa de hoje, toda vez eu peço para vocês deixarem um comentário aqui. Não esquece também de deixar o sininho, tá? Ativar o sininho, na verdade, dar o like, compartilhar esse programa também com os seus amigos, para que eles conheçam um pouco mais esse programa. Vem aqui para poder conhecer também a convidada e todos os outros programas também que tem na casa, tá? Então as redes sociais é @Câmara de Macaé. Então, tanto aqui no YouTube, também no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, vocês nos encontram lá. E hoje eu tô aqui com a Cléris, que é historiadora. Já quero agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui comigo, tá? Com a gente, né? Para contar um pouco da sua trajetória historiadora, que eu acho muito interessante, e eu quero explorar um pouco disso. Então, seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? E que eu puder ajudar com as informações necessárias, né? Perfeito. Então, eu já queria fazer pergunta para você, historiadora. O que te inspirou a ser historiadora? Olha, essa é uma coisa que eu tenho que fazer, buscar, né, bastante tempo na memória, né? Porque eu também agora vou ser mestrando em memória. E a história, ela sempre, desde a adolescência, ela sempre me chamou muito, né, a atenção, ao gosto, né, a vontade de conhecer, saber, né, todos os sentidos e todas as áreas, né, é o trabalho, né, da história e do historiador. E aí eu tive um professor, né, aquela inspiração, né, no ensino médio, hoje, né, o que seria ensino médio, que na minha época era o científico. E ele era um ótimo professor de história e tinha uma forma, assim, muito interessante de trabalhar a história, né, para os alunos, e isso me inspirou bastante. E aí fez com que o gosto, né, pela essa ciência, pela essa área, tornasse mais forte. E aí eu fiz o vestibular na época e passei e fiz o curso, e muito nova, né, que eu era. Eu na verdade, quando eu fiz o vestibular, eu tinha 15 anos. Era um pouco precoce no estudo. Terminei a faculdade com 19, né? E fui dar aula muito cedo. E às vezes, assim, eu te faltava um pouco essa coisa dos alunos, né? Porque eu era muito novinha. Mas, assim, eu não desisti, continuei, né? E fui a minha vida por um bom tempo professora do ensino fundamental, hoje seria, e ensino médio também, de história. Um tempo eu também passei a dar aula de geografia, e a gente podia fazer essa dupla jornada aí de conhecimento, né, para melhorar até inclusive os rendimentos. E aí passei a dar aula de geografia também. Então fui muitos anos professora, até que após pós-maternidade eu resolvi fazer um outro curso, que era uma pós-graduação na área de arquivos. E aí passei a trabalhar, porque na verdade eu também gostava muito da pesquisa histórica, entendeu? Eu sempre gostei, esse foi o meu lado, né, assim, que me chamava muita atenção, a pesquisa. E aí eu vi que a possibilidade de trabalhar com a pesquisa era maior, né, trabalhando com os arquivos. E aí eu abri empresa, e inicialmente eu trabalhei como empresa de organização de arquivos, e até fazer o concurso da Câmara Municipal e passar para a área de arquivo. É como você falou que fez a pesquisa, né? Pesquisa histórica. Qual foi o maior desafio nesse período de pesquisa histórica aí? Os principais desafios? Os principais... O principal, algum que você se recorda?
Olha, eu fiz um trabalho bem interessante, que, assim, que foi um desafio, mas assim que me deu muito prazer. Foi trabalhar na minha cidade, né? Que eu sou nordestina, eu sou paraibana, eu nasci em João Pessoa. E na época eu tinha me retornado, né, para morar, porque eu passei um tempo morando em Minas, em Ouro Preto. Depois eu retornei, foi na época que eu fiz o curso também. E fui fazer uma pesquisa histórica para uma das rádios mais antigas do país, que foi a Rádio Tabajara. E aí era a terceira rádio mais antiga, e eu fiz toda uma pesquisa histórica dos presidentes que passaram pela rádio, e também fiz pesquisa com os antigos radialistas, né? E aí foi bem interessante, porque eu visitei casas, eu entrei no mundo daqueles antigos radialistas, revi fotografias, busquei em jornais. Isso foi bem interessante, foi desafiador, mas foi muito gratificante, porque o resultado foi bem legal no final. Como você disse que sempre foi muito precoce, né? Começou tudo muito cedo, teve a inspiração do seu professor. Em algum momento aí nesse período você pensou em fazer outra coisa? Por ser jovem, né? A gente, quando a gente está nessa idade assim de 15, 16 anos, a gente, né, eu não sei se era o seu caso, né? Por isso a pergunta, da gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pensou em fazer outra coisa ou sempre foi sobre isso? Não, eu sempre gostei muito da área, né? Eu, assim, a princípio, a sala de aula, quando eu fui morar, eu passei um tempo no Nordeste, mas aí fui morar, conheci Ouro Preto e aí gostei da cidade. E aí eu passei um tempo morando lá. E lá eu fiz também um curso de restauração, né? Mas assim, tudo dentro da área, mais para somar, né? Até o próprio curso de arquivo, hoje o mestrado de memória social, é tudo só mais para somar. Assim, um leque que vai abrindo, né? Que acho que para o professor de história ou para o historiador é muito importante, né? Essa interdisciplinaridade, né? Esse do mestrado você está fazendo? Vou defender agora em agosto. Conta pra gente um pouco sobre esse mestrado, como que surgiu aí na sua vida, como você falou, eu vou fazer mais um para somar. Eu sempre tive vontade de fazer mestrado, doutorado, seguir um pouco na carreira acadêmica, porque eu sempre gostei muito da sala de aula, sempre gostei muito de estudar, e isso me atraía, assim, os desafios da sala de aula, aquela coisa. E aí eu casei muito nova, né? 23 anos, e logo em seguida não, uns 3 anos por aí, eu tive filhos e tive gêmeos, né? Tive um filho, aí 1 ano depois tive gêmeos, e isso assim, vamos dizer que deixou meu sonho da vida acadêmica um pouco estacionado, porque 3 filhos praticamente, 3 gêmeos, né? Então eu tinha que cuidar. E aí só passei a trabalhar e, enfim, fiz a pós-graduação em arquivo, que também seria um leque para o meu trabalho, desenvolver meu trabalho. E daí eu parei, né? Assim, não fui adiante. E aí eu voltei agora após... há 2 anos atrás, no final da pandemia, eu me separei e eu busquei... A primeira coisa que eu busquei, ainda naquela fase da separação, de sair de casa, o meu marido, eu busquei fazer o projeto e tive algumas ajudas de amigos assim que me incentivaram. E já engatilhei no processo seletivo, passei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, e fui fazer o mestrado. E, sim, porque eu acho que o estudo, isso me envolve. E era uma forma de eu também passar daquela fase sem muitas perdas.
delas. Uhum. Né? Ali foi meio que um refúgio para você. E uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e deixei para trás por causa da família, por causa de tudo. Uhum. E aí a primeira oportunidade eu pensei, o que eu vou fazer? Vou estudar, vou fazer aquilo que eu sempre sonhei, que era um mestrado. Ah, que bacana. E como que você verifica as fontes históricas? Através dos documentos, das narrativas, né? Uhum. Então, várias formas, né, de você verificar, pesquisar, né? Nesse momento mesmo eu trabalho muito com narrativas, né? História oral, revisão bibliográfica e documentos de época, né? Para poder ter o entendimento e escrever aquilo que eu preciso, né? E nesse tempo todo seu, teve alguma descoberta muito interessante, assim, muito importante que você fez, que você sente aquele orgulho, fala, caramba, eu descobri? Conta pra gente, teve? Olha, na área, aqui no meu trabalho na Câmara, né? Uhum. Eu inclusive já até fiz uma conversa uma vez sobre o trabalho do museu, né? Uhum. Que assim, eu tive assim uma participação grande na criação do museu e antes mesmo da criação do museu, né? Fizemos os 200 anos da instalação da Câmara, né? Porque todo mundo achava que era na mesma época da fundação da Vila de Macaé. Uhum. Só que não, eu descobri através dos documentos que eram 6 meses antes. Então, a gente trabalhou com a comemoração dos 200 anos da instalação. Uhum. Né? E eu acho assim, bem interessante, porque é uma coisa que você descobre e nesse caso aí acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz assim para realmente vir depois a criação do museu, né? Uhum. Eu acho que dentro dessa minha pesquisa agora não está muito envolvida na questão do meu trabalho, tá? É mais referente à memória social. Então, eu estou trabalhando com uma figura, uma celebridade, uma pessoa que foi importante numa questão religiosa. E eu também, o outro dia, através dos documentos, analisando ali fotografias, eu percebi um detalhe que, assim, para a minha dissertação também vai ser uma novidade, né? Assim, então, isso que é interessante, né? Você se debruçar e você ficar atento, você ficar prestando atenção àquilo ali que você está fazendo e com amor, né? Porque eu acho que se não tiver vontade e amor por aquilo que você faz, não vai para frente. Não vai. A gente pode até tentar, mas não vai, né? Não vai, não sai assim, o bolo não sai fofo. Não sai do jeito que a gente quer. Tem que ter mesmo paixão e amor. Tem que ter. Eu geralmente eu visto a camisa. Nesse momento, assim, a gente está trabalhando na Câmara com os livros do jornal Debate. Uhum. Né? Eu estou presidindo uma comissão em que eu estou fazendo a elaboração do documento do termo de doação. Mas antes a gente está separando, a gente fez higienização e a gente agora está identificando por ano e por mês para que depois eles possam ficar acessível à população, né? Porque o jornal, ele não só era notícia, mas ele também traz ali publicações oficiais do governo, né? E isso é tudo referência para você poder buscar as informações e conseguir. E está sendo bem interessante, assim, né? Essa questão desse trabalho, assim. Acho que posteriormente vai dar acesso para pesquisadores ali buscarem informações, né, importantes para os trabalhos de pesquisa, os trabalhos sobre Macaé, sobre a cidade, sobre o município, né? Isso é bem interessante. Bastante. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acho bem interessante para poder te fazer. Como eventos históricos específicos influenciam o presente?
eventos históricos. Eu acredito que esses eventos, se eles forem eventos que tenham sido mobilizadores, né, de uma proposta social, de movimento social, de coisas que tenha trazido para a população ou para aquela comunidade, eu acho importante, né? Eu acho que torna-se assim, né, um momento que a gente pode tomar como referência e ser importante para a trajetória, para o legado, para a identidade, né, de seja quem for, do município, das pessoas, da comunidade. Eu acho, nesse sentido, esse fato histórico, assim, eles são importantes. Não aqueles que para só lembrar de figuras que, vamos dizer assim, por trás, né, tem todo um envolvimento de toda uma história, de uma comunidade, de uma população. E nesses eu não acredito muito. Eu acredito mais naqueles, né, que envolve um conjunto. Perfeito. E quais são as áreas de especialização da história? Você pode falar pra gente? Eu acho muito interessante. Eu nunca fui tão estudiosa, não, mas eu sempre gostei. As áreas de especialização da história, assim, eu vejo assim... A paleografia, por exemplo, para ler documentos antigos, né? São nesse ramo aí, né? Que eu acho que da ciência, assim, que são auxiliares, né? Que auxilia a história ao trabalho do historiador, entendeu? Entendi. E você acha que com o passar do tempo a interpretação dos eventos históricos mudou? Muda sempre, né? Tá sempre mudando, porque a história ela é cíclica, né? Ela não... E depende muito, né, de quem vai transmitindo o conhecimento, né? E aí, às vezes, o conhecimento me interessa de uma forma, e aí eu vou e escrevo dentro daquela perspectiva do meu entendimento, entendeu? Então, não tem como não mudar, não tem como, né? O fato aconteceu, mas as interpretações podem ser várias, né? Pode ser, e ela é dinâmica, ela não para, vejo assim. E daqui a pouco a gente já vai encerrar muito rápido, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho lá na Câmara Municipal. Conta pra gente. O meu trabalho na Câmara, assim, eu não passei como historiadora, né? Apesar de ser historiadora, e sempre fiz trabalho na área, sempre que precisam de alguma coisa nessa área, falar, chama a Cléria, ela te ajuda. Enfim, pesquisa histórica com os documentos da Câmara, né? Porque a Câmara tem os livros de ata, que são assim, uma referência importante para o município. Eu acho que isso tem que ser valorizado, tem que ser preservado, porque é ali onde está toda a nossa história, né? Do município, assim, hoje, que a gente tem ainda bem guardadinho. E dentro da Câmara, assim, eu sou uma pessoa que, assim, me coloco sempre à disposição com relação a esse trabalho, né? Com o que venha tá ligado à questão histórica, eu estou sempre bem, eu acho que eu acredito sempre disponível. Até receber alunos, já fiz muito isso, né? Falar um pouco, contar os trabalhos do museu, os trabalhos do próprio arquivo, o trabalho que houve um tempo de uma gestão, né, passada, com relação à preservação do acervo histórico. Então, eu estou sempre muito envolvida nessa parte, né? E agora também ajudando na elaboração da tabela de temporalidade do setor, né? Que isso faz com que os documentos eles oficializem né, a guarda, o tempo e tudo mais, enfim.
que eu posso, estou sempre aí à disposição. E só para encerrar aqui, antes que acabou tão rápido, gente, foi muito rápido, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para você que eu acho muito interessante. Ó. Como você vê o futuro dos estudos históricos na era digital? Que agora tudo é digital, né? Como que você vê isso? Assim, eu vejo assim com um pouco de cautela, né? Porque ainda, principalmente agora essa questão do IA, né? Que você põe lá toda a informação e isso é bem complicado, né? Assim, é delicado, na verdade, não é complicado, é delicado. Então, assim, eu vejo que assim, a gente vai ter pontos favoráveis, né, que vai facilitar a nossa pesquisa para os pesquisadores. Então, né, isso vai ter esse lado muito favorável, mas também vamos nos deparar com algumas questões com relação, né, até a própria informação, né, a questão verídica, a questão e tudo, né, muito rápido, muita transformação. Então, eu vejo isso assim com cautela. E assim, eu fico meio assustada também, né? Porque assim, eu sou do documento. Porque apesar de toda essa transformação, a maioria dos arquivos no Brasil estão aí largados no chão, em caixas, papelão, se deteriorando, né? Então, assim, é um passo lá na frente demais e o outro lá na Idade da Pedra. Então, para onde que a gente vai com tudo isso, né? Então, a gente tem que refletir até que ponto essa mudança toda está aí chegando. E, na verdade, a maioria das instituições públicas estão com os seus arquivos lá, sabe, numa situação bem difícil. Precária. É, né? Bem precária. Caramba. Então, assim, né, 7. Parando para pensar, é triste. Né? Porque a gente... é a realidade, porque as pessoas estão correndo para uma coisa e não estão dando conta do que já tem, o que deveriam resolver, né? Que são os seus arquivos, né? A preservação da memória, né? Então, assim, se isso não foi feito, se isso não está sendo feito da forma como tem que ser, né? E eu estou correndo para um lugar onde tudo está muito rápido, onde tudo está ali na mão, ali as informações. Então, né, assim, onde que a gente vai chegar? Onde que isso aqui, o que realmente são os valores? Eu não sei, eu penso assim, às vezes minhas percepções que vêm assim com relação a esse ponto, não possa ser, né? Eu estou viajando aqui, mas é a minha ideia, a minha percepção sobre isso. Assim, a questão do historiador não é uma coisa assim que acho que chama muito, sabe? A nossa área, a nossa profissão, porque é uma área muito solitária. Né? Mas assim, é envolvente para aqueles que gostam, sabe? E aqui hoje assim, é uma representação dessa área, dessa ciência, desse trabalhador que às vezes não é muito valorizado. Tem isso? Também. Mas sempre foi assim ou agora que chegou nessa era digital? Sempre foi assim? Sempre foi. Você traz o quê, né? A história traz o quê? Ela traz ali os fatos, as coisas verídicas, remexe com coisas, com memórias, né? Com fatos, com né? a própria pesquisa. Isso às vezes não é tão bem visto, né? Não é tão bem admirável. É fato que tem trabalhos maravilhosos, publicações maravilhosas de historiadores assim, né? Importantes. Mas o professor em si, então, esse nem se fala. Caramba, né?
Eu fiquei até triste agora, você viu a minha cara, porque realmente vocês fazem... Tem, né, assim, e é legal isso, assim, porque, poxa vida, esse trabalho é fundamental na vida de todos. Sabe, uma população sem identidade, né, sem memória, né, o que ela leva? O que ela... Né, então, fica perdida. E eu acho que essa parte da tecnologia, ela traz muito isso, porque ela não traz muito essa coisa da identidade, sabe? E para as pessoas. E às vezes, assim, os jovens ficam meio perdidos, assim, no meu ponto de vista, assim. Eu sempre trabalhei muito, quando eu dei aula, com a questão da memória, com identidade, com os aspectos culturais da cidade, com tudo, para trazer esse gosto, né? De onde eu sou, para onde eu vou, né? Ter a raiz. Isso é muito importante na vida da pessoa, porque senão ela fica perdida. Eu acredito. Verdade. Poxa, olha, quero te agradecer, tá, por ter vindo aqui mais uma vez, ter aceitado o convite. Quero que você volte outras vezes aqui no Macaé Delas pra gente poder falar mais sobre isso, que eu acho muito interessante. Eu vejo o amor, a paixão que você tem por isso. Né? Você fala, dá um brilho no olhar, assim, falar um pouco mais do mestrado, quando der tudo certo, você volta aqui, Deus tá quiser. bom, Cléris? É bom. Ó, muito obrigada mesmo. Vocês, né? Um bom trabalho. E eu, inclusive, tenho ideias da continuação do trabalho de vocês com relação à nossa documentação histórica também. Isso. De repente a gente pode conversar no futuro, assim. Bacana. Para vocês fazerem um outro trabalho, assim, que acho que vai ser bem legal também. Perfeito. Então já vamos combinar isso aqui nos bastidores. Muito obrigada, tá? Nada. É isso, gente. Estamos terminando mais um programa. Espero vocês na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.